Tem dias que Deus está perto e a gente não percebe. O coração está seco, a mente distraída e o espírito desligado. Mas quando você começa a orar em línguas, é como se você sintonizasse a frequência do céu. Você passa a perceber o toque de Deus até nos detalhes. Uma canção, um vento, um silêncio. Tudo passa a carregar a presença dele. Vamos orar. Choramanto korobaralabasheka lamanto korosike terebekai. Choramanto korobaralabasheka lamanto korosike terebekeia. Choramanto korobaralabasheka lamanto korosai. Chorabaralabasheka lamanto korondria. Orar em línguas aumenta a sua sensibilidade espiritual. Você começa a discernir o tempo de Deus, sabendo quando esperar, quando agir e quando se calar. Você se torna alguém que anda com Deus, não apenas por fé, mas por uma comunhão contínua. O Espírito Santo deixa de ser uma ideia e passa a ser um amigo real, um amigo presente, um amigo íntimo e constante diante de ti. Churabanto korobaralabasheka lamanto korondara. Churamanto korolobasheka labanto korosike teremeketekei. Churamanto korobaralabasheka labanto korosai. Rante kerebe karalabasori aralabakai. Rante keia katokorosi keteremehai. Endelevou-se keterebekapse keia sareptakura mashierekai. Churamanto korolobaso kerebe karalabashei. Ranto kololobase peketere canto kolohai. Alamanto korosi keterebe karalabashei. Chulamanto korosi keterebe karemekeia. Urabante pekerebe kato korondai. Aralamasheka lamanto korosi keterebehai. Ranto kolobasori arekeia. Rante kiareme kalabaso kondondria. Jerebei karalabasheka lamanto korosi keterebehai. Rakalamanto korondria rekalabashia. Lante keia katokolorosai. Charamanto colondria recalabasheka labanto korosi keteremeketekaya. Ratekeia sareptakuya mashia revousi. Chulamanto corondria recalamasse peketere calabasoi. Sheikalamanto korohai. Existem momentos em que tudo ao nosso redor às vezes está desmoronando, muitos problemas, muitos diagnósticos, muitas pressões e opressões às vezes do inferno, muitas crises psicológicas, mas quem ora em línguas carrega uma paz que não é deste mundo. É uma paz que guarda a mente, guarda o coração em Deus, mesmo quando tudo está fora do controle. Você pode até estar cercado por lutas, mas por dentro você está em paz. Amém? Churamanto korolobaso kiaramante keia. Rikalabasheka lamanto korosike terebehai. Rokalamanto korosike terebekaralabashei. Porque a oração em línguas, ela te liga ao príncipe da paz. Amém? Cristo Jesus. Churamanto korolobasori aramekeia. Rante kerebe karalabaso ketekai. Chorebe karalabashei kalamanto korosike teremekeia. Ranto kolovou-se galandria galamasse pekerekai. Anto korosike teremekeia katokorobasai. Cherebei karalabashei kalamanto korondria. Recalamanto korosi keterebehai. Rante pekerebe karalabaso ketereme kato korohai. Rante kerebe karalabasori aralabashei kalamanto korondria. Rasekeia sareptakuya mashierekai. Choramanto korolosia rebe kalamaso korondria.
Joramanto corobecate que si que terebecato corosai, Joramanto corobequerebecara labachei, Ranto colobase peque terebecato corosape que tequeia, Randria levou-se que terebecara maçô que tequei, Embacara labachei calamanto corondria rerebe catacarasai, Rantequeia pacotu corobesi pequeremequeia, Rakato colorobaçô que derebehai, Rache que lebecanto corosape que te colossi, Rerebei caralabachei calamanto corosai. Muitos conhecem Deus apenas por ouvir falar, mas quem ora em línguas começa a conhecê-lo no secreto, na intimidade. Você começa a perceber quando ele chega, você sente quando ele fala, mesmo quando não há palavras. A oração em línguas, ela aprofunda a sua comunhão ao nível onde não existe máscaras, mas apenas rendição total ao Senhor. Joramanto colorobasi calamante carabasoca tequeia, Joramanto corobaralabachei calamanto corossi. Não é apenas sobre repetir palavras bonitas, mas é sobre estar com Ele, na intimidade com Ele. Joramanto corolobassoriara labacai, rantepe querebecato corossi que teremequeia, Jorabaralabachei calamanto corosai, Rante querebecara labassoriara labacai, Ratepe querebecara labasso que te querebecala baixia, Rolamante queia sarepitacuria machia recai, Delevou-se gandria rebecala masso que te querebecata carasai, Rerebei caralamanto corbecaia tequeia sarepe querebecoto corondria, Recalabaxi calamanto corobequei. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Rerebei caralabasso canderebei caralabachei, Joramanto corossi que terebei calamasso que tocore que te cai, Anto colevou-se gandria levecassi, Calamante que lebecato corosai, Alamante que rebiara labachei, Uramanto corossi que terebei caralabajoramanto corondria, Recalabasso que terebei caralabachei, Joramanto corossi que anderebe caralabasso que anderebe calabachei. Tem dias que você não sabe o que orar, que a dor é tanto, o cansaço é tanto, que as lutas que são grandes, que as palavras não saem. Joramanto corolobassori alemecante pequerebecato corossi. E aí quando você ora então em línguas, você entra agora como um suspiro. Isso entra como um suspiro na sua alma, trazendo refrigério, trazendo força, trazendo ânimo, trazendo motivação, trazendo fé dentro da sua alma, dentro do seu espírito também. Joramante querebei caralabachei calamanto corossi que terebehai, rato cotepe querebei cato corossi, Rante pecaralabachei calamanto corosai. Quando você ora em línguas, você entrega tudo ao Senhor sem precisar explicar nada. Rereba calabaço que teremecaia, recalabachei calamanto corossi pequerebecai, Ranto colobase que teremecato corossia, rerebei caralabachei. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo ele ora através de você e por você. Ele traduz a sua dor, ele leva diante do Pai todas essas orações, o que você não conseguiu dizer em palavras em português. Joramanto corolobase pacalabachei calamanto corossape que te carabassai, Joramanto corolobassori aralabachei, Joramanto corolobasso pequerebecai, Anto colomise calebi calamanto corossi que terehai, Repachei calamanto corossape que terebe colossi, Jerebei calamachei calamanto corobaralabassai, Repato cotoquere que tequeia, Joramanto corossi que terebe caralabachei, Rassapa que terebe caralabassori aralamante cai, Joramanto corossi que terebe caralabachei calamanto corossi pequereme que tequeia. Quem ora em línguas com constância começa a carregar uma atmosfera da presença. Shekalamanto corossi que terebehai, rante querebe caralabassori alamanto corossi, embacaralabachei calamanto corossai, rapequete pequerebecato corossi. Não é sobre gritar alto,
ou parecer ungido. Não, é sobre a presença de Deus, amém? Roramanto korolobasia, você precisa sentir a presença de Deus, a presença revelada, a presença manifesta. Sheikalamanto korosi, você precisa conhecer a presença de Deus no secreto, orando em línguas, o sentir, o toque, o amor do Pai derramado no seu coração. Roramanto korekate pekerebe kalabasori alamante kai. Quando você começa a orar em língua, as pessoas começam a notar que existe algo, você carrega algo diferente. Se você ora em línguas, você começa a perceber que os ambientes começam a mudar quando você chega. As suas palavras podem parecer simples, mas para os outros que estão ouvindo vão ter peso espiritual sobre a vida delas. Shekalamanto korosi keterebe katokusi, olamanto korosi keterebe hai, rashekalamanto korosi pekerebe karalabashe. Ramanto korosi pekerebe karalabasai, rashekalamanto korosi pekerebe karalabasu kantekeia, rase peketerebe karalabashei, ramanto korolobasori aralabashei kalamanto korosai. Quando você começa a orar em línguas, você começa a unção do Espírito Santo começa a transbordar, começa a fluir através da vida de você. E essa unção ela vem dele, essa unção ela te ensina todas as coisas. E essa unção habita em você e quer se revelar, quer se manifestar, quer crescer, quer desenvolver em você através da oração em línguas. Huramanto korolobashei kalamanto korosai, rasepekerebe karalabasoketekeia, antokolomasi keterebe kalabashei, huramanto kolondria levekousi biksekeia katokolomahai, ande kalabasoketerebe katepekerebekousi, shei kalamanto korosai. Há decisões que a lógica ela não resolve, o raciocínio humano não resolve, conselhos não ajudam, os conselhos humanos têm limites. Então quem ora em línguas começa a ter esse acesso à sabedoria de Deus, à sabedoria do alto, à sabedoria do Espírito. Quem começa a orar em línguas, ideias surgem do nada. Rakalamanto korosi keterebe karalabashei, Huramanto korolobassoria, você começa a ser guiado pela tua intuição, do teu espírito. Rakalabashei kalamanto korosi, o seu discernimento começa a fluir. Huramanto korosi, o seu discernimento começa a ser aguçado. Rekalamanto korosi kerebe karalabashei, você começa a agir com clareza. Rakalabasso keterebe karalabashei, Huramanto korosi keterebe karalabashei kalamanto korosai. Quando você começa a orar em línguas, você começa a perceber e a entender coisas que pessoas não perceberam e coisas que pessoas não conseguiram discernir. Huramanto korolobasi keterebe katokorosi, você começa a ver coisas que ninguém viu. Rekalamanto korosi keterebe karalabashei, Huramanto korobekate kerebe karalabashei kalamanto korosai, Ranto korebe kalabashei kalamanto korosi keterebe karalabasso keterekeia. Porque o Espírito Santo, quando você começa a orar em línguas, o Espírito Santo ele começa a revelar o que está escondido. Ele conhece o fim, o início e o fim de todas as coisas. Ralabasso kenderebe kalabashei, Huramanto korosi keterebe karalabashei, Ranto kolobassori aralabakai, Huramanto korosi keterebe karalabashei, Ranto kolobasepe ketereme ketekeia, Huramanto korosi keterebe karalabashei. Você já tentou mudar sozinho pela força do seu braço e não conseguiu ainda? Huramanto korolobassori alamante kai,
Isso acontece porque há cadeias que só se rompem no espírito, orando em línguas. Orar em línguas enfraquece os vícios aos poucos. Os vícios da sua alma vão ser enfraquecidos, vão ser diminuídos na oração em línguas. Porque o teu espírito está sendo carregado de poder para vencer o pecado. O que antes dominava a sua carne começa agora a perder força orando em línguas. Você começa a odiar o que antes amava. Porque a oração em línguas, ela reprograma seus desejos, ela transforma a sua mente. A oração em línguas, ela muda as suas vontades e transforma a sua natureza espiritual. Solialabante pekerebecato coromecasi rapekeia bacato colorosai anto colovousi calamanto corotekeia rerebei caralabashe calamanto corondria absekeia sarepta curia machirecai Juramanto corolobase pekerebe caralabashe Juramanto corosique terebe caralabashe calamanto corosai. Você pode estar triste, você pode estar cansado, ferido, fadigado, mas quando você começa a orar em línguas, algo muda dentro de você. A tristeza começa a perder espaço no seu coração, na sua alma. Uma alegria que não depende das circunstâncias começa então a brotar, a fluir do seu coração, do seu espírito, e o céu sorrindo agora dentro de você começa a fluir. Isso é o céu fluindo dentro de você. A alegria do reino de Deus brotando no seu coração. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Aleluia. Orar em línguas é mergulhar nesse reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao cansaço. Raça pacalabashei calamanto corumbequeterebe catocorossaia repapapacaia pequeterebe caralamassoria macanderebe querebe caralabashei curamanto corosiqueterebe caralabassai curamanto corbequeia paqueterebe calamassoqueterebe rai racheme quederebe catocoransi aralamante pequerebe catocorotequeia gadelevou cigandria calamachei rapapapacatapacarabassape quederebe catocorotequeia. Quando você ora em línguas, o que parece silêncio na terra, no mundo natural, é barulho, é guerra no mundo espiritual. Ralamante pecarabassoqueterebe catequeia rachequendelebe catocorosi. Anjos são enviados. Recalamanto corosiquetere. Anjos são enviados ao teu favor. Correntes começam a ser quebradas no mundo espiritual quando você começa a orar em línguas. Portas são abertas no mundo espiritual quando você começa a orar em línguas. Uralabashei calamanto corobecatacarasai rapequeterebecatocorosi pequerebecaralabashei Juramanto corolobasso querebecaralabashei calamanto corondria Juramanto corbecaia pequeterevousi capsequeia sarepitacuria machia recai. Quando você começa a orar em línguas, ainda que você não veja,
mas o seu espírito está lutando muitas vezes batalhas espirituais e vencendo guerras no espírito. Você está destravando o mundo espiritual. Você está, às vezes, pode estar intercedendo, teu espírito pode estar intercedendo por alguém, guerreando no mundo espiritual. Aralabashika lamanto korebekaya, rapepepeketerebekato korosi. A oração em línguas não é perda de tempo. A oração em línguas é avanço no campo de batalha invisível, no campo de batalha espiritual. Urabante pekerebekara labasori alamante karabasoketekeia, rapapapasapeketerebekato korobesi keterebehai, rashekepekerebekato korosi keteremeke, uralabasheka lamanto korondria, apsekeia sarepekerebekato korosi keteremehai, Coramanto, corolobasheka, labanto, corondria. Quando você começa a orar em línguas, você se fortalece, a sua casa se fortalece, a sua família é protegida, até a sua cidade, o seu bairro começa a sentir os efeitos, porque muito pode a súplica de um justo. Coramanto, corolobashori, alabacai, Rasepiqueterebecaralabashei, Juramanto corolobashei calabanto corondria, Ralabasapequeterebecaralabashei. Um crente que vive em santidade e ora em línguas, ora no Espírito, é uma bomba no inferno. Demônios começam a cair por terra, demônios começam a ser queimados no mundo espiritual, fortalezas, correntes começam a cair. Rakalabasoketerebecaralabandria, Rerebeicaralabasoketerebecatacarasai, Apsekeia sarepecalamacheka labanto korosiketerebecai, Ranto kolobasepekerebecaralabachei, Juramanto korolobasiketerebecalabastousi, Alamashe kalamanto korosiga derebehai, Uralabakalamase peketerebe karalamanto korondria, Rakalabashe kalabanto korosape kete karabasai, Ambakanto korosike dereme koloshia, Rebe karalabashori alamanto korosike derebehai. A oração em línguas, ela quebra camadas que o orgulho construiu no nosso coração. Juramanto korolomandere karalabashei, rapakatapakarabasa keterevousi, Juramanto korosiketerebe karalabashei. Você pode até se parecer forte por fora, mas por dentro ainda seu coração está endurecido. Juramanto korolobashei kalamanto korosi. Mas por dentro a sua alma ainda está tentando controlar tudo o que é do mundo espiritual. Juramanto korolobashei, rante pekaralabaso keteremekeia, anto kolevousi keterebehai, rakalabashei kalamanto korondria, Jerebei karalabashori alamante pekerebesai. Quando você começa a orar em línguas, o Espírito Santo ele vai te desmontando aos poucos. Juramanto koroloshi, coisas vão sendo destruídas em nossa alma, tudo aquilo que é terreno, que é natural, que é limitado, que não é do Espírito, começa a ser desmontado, a destruído, a ser desfeito. A religião começa a ser desfeita. Rakalabashei kalamanto korondria, Juramanto korosi. Quando você começa a orar em línguas, o Espírito Santo vai tirando todas as suas defesas. A sua necessidade de querer ter razão sempre vai sendo desfeita, vai caindo por terra. A necessidade de aceitação ela vai saindo. Rolamanto korondria, rakalabashei kalamanto korosi. A oração em línguas ela te leva ao chão da humildade, ao padrão da humildade. Rakalamanto korosi keterebehai, Repakalabasori amanda rabalaralabashei, Juramanto korosi keterebekaralabashei.
Quando você começa a orar em línguas, você percebe que sem Ele você não é absolutamente nada. E que ali, orando em línguas, muitas vezes aflito em opressão, em luta, em batalha espiritual, nas madrugadas orando, intercedendo, ali você começa a perceber que Ele é tudo, que Ele reina sobre sua vida, que você precisa depender mais dEle. Rakalabassori alamante pekerebe katokorondria rakalabashi kalamanto korosai rerebei karalabasso. E aí você realmente começa a ser moldado no seu caráter, na sua identidade. Rakalabassori amante pekerebe katokorondria Joramanto korolobashi Joramanto korosi kenderebe karalabashi Joramanto korolobassori alamanta pakaralabashi Joramanto korosi kenderebe karalabashi Joramanto pekerebe karalabasai Rapakalabasso ketekeia Rapakalabashi kalamanto korosi pekerebe katokoronteia Apsekeia sarepitakuria mashiarekai Joramanto korolobassori alamante pekerebe karalabashi Joramanto korolobassori alebe karalabashi katerebe kotokorevosi Joramanto korolobassori alabakarabashi. Existem vozes que sussurram o tempo todo na sua mente, dizendo assim, que você não é bom o suficiente, que você falhou de novo, que você vive em pecado, que Deus não vai te usar, que você não sabe ainda o seu propósito. E essas vozes, meus irmãos, não vêm do céu. Elas são dardos inflamados do inimigo tentando te paralisar, tentando te desanimar. Mas quando você começa a orar em línguas, há uma inversão disso tudo. Você para de ouvir essas vozes do inferno e começa a ouvir o Espírito Santo de Deus. E Ele vai te dizendo assim: você é meu, eu te perdoo, eu te curo, eu te levanto, eu te dou força. É eu que te dou a orientação do teu chamado, do teu propósito. Você vai crescer, você vai desenvolver, você vai vencer. E eu estou junto contigo. E esse amor vai sendo derramado no seu coração, e isso vai te dando convicção. Isso vai te dando fé para romper contra as fortalezas, para romper contra a opressão do inferno. Rassapakere karalabassori alamanto korondria Jerebe karalabashi kalamanto korosai Rapekere kato korosi kerebe karalabashi. A oração em línguas, ela é um escudo invisível que silencia todos os acusadores e protege a sua mente. Joramanto korolobassori alabakai Rakalabashi kalamanto korosi Joramanto korobeketekeia sarepitakuria mashiarekai Rakalabassori amante pekerebe karalabashi Rakalabassori alambanda rabakai Jerebei karalabassori alamante kai. A oração em línguas, ela fortalece sua identidade em Cristo. A oração em línguas, ela te dá propósito no reino de Deus. A oração em línguas, ela te lembra de quem você é em Cristo Jesus, que você é filho, que você é amado, que você é escolhido, que você é lavado, que você é perdoado. Joramante pekerebe katokorondria rebe kalavasso kotorohai Rashe kalaman pekerebe katokorondri pekete kalavousi Rassamanto korebe katekesi Joramanto korolobashe kalamanto korosi kederebehai Rapakalabassori alamanto korebe harebe katapakaralabashe Ranto korobese peketerebe katokorondria Rekalabashe kalamanto korosaya Joramanto korebe karalabassori alamante pekerebe karalabashe Joramanto korosi pekerebe karalabassai Rakalabassu kerebe karalabashe. Você pode até não saber qual é o seu chamado ainda, mas se você permanecer orando em línguas, o seu propósito, ele vai começar a ser desatado.
você vai começar a ter visões, revelações, sonhos. As pessoas vão começar a chegar até você dizendo: irmão, eu tive tal visão contigo. Amém? Ora em línguas, irmãos. Roraman pequerebe calabassori bequede pecuto corondria. Rei calabachei calamanto corossaia pequeterebe caralabaixei. Se você começa a orar em línguas, o Espírito Santo ele começa a colocar dentro de você uma inquietação santa. Coisas que antes não te importavam, agora começam a queimar dentro do teu coração. Você começa a ter uma inquietação de querer abrir a boca, de querer falar, de querer compartilhar, de querer destravar, de querer animar pessoas. Roramanto corolo, e deixa isso fluir, irmão. Recalabassori amante pequerebe caralabasso que terehai. Rakalabashei calamanto corossi que terebecai. Rakalabassori alamanta caralabashei. Ranto cotocorossi que terebecai. Rakalabassori amekederebe catocorondria. Recalabashei. Deus quer chacoalhar o teu espírito, a tua alma. Deus quer ativar o teu espírito, a tua alma, no teu chamado, no teu propósito, no teu desígnio aqui na terra. Rakalabassoria. Existem pessoas precisando de você, dos seus dons, do seu chamado, da sua vocação no reino. Pessoas vão ser levantadas através das suas vidas, do seu chamado, do seu propósito, do seu desenho, daquilo que Deus já depositou dentro do teu espírito. Pessoas estão esperando a tua posição, pessoas estão esperando o teu destravar, pessoas estão esperando o teu chamado. Você se levantar, se levante agora no mundo espiritual. Rakalabasso que terequeia, Herebei caralabassori amanto corobasai. Pelo amor de Deus, irmãos, levante no mundo espiritual, amém, com autoridade, com poder, com ousadia, para romper no mundo espiritual, para destravar a vida de pessoas. Recalabanto corossi que terebe caralabassai, recalabashi calamanto corequetequeia catocorossi pequerebe caralabaxei, ramanto corobesse pequerebe caralabaxei. Se você sente um fogo por missões, ou um desejo de pregar, uma compaixão pelos perdidos, você começa então a sonhar projetos que nunca imaginou, ter capacidade para realizar isso. Isso começa a fluir de você. Deixa isso fluir dentro de você. Isso não é ideia sua, isso é o Espírito Santo ativando o seu chamado. Roramanto corolobase pequerebe catocorotequeia. Herebei caralabashei calamanto corosai. Orar em línguas desperta ministérios adormecidos. Sim, ore em línguas. Você precisa ser acordado no seu espírito. Talvez você está dormindo espiritualmente, você precisa ser adormecido. Você precisa ser levantado. Você está adormecendo. Roramanto corolobassori alabantecai. Rapacarabaralabashei calamanto corossi. Rakalabassori alamanto corebequetequeia. Roramanto corolobashei calamanto corossai. Riqueterebe catocorossi querebe caralabashei. Roramanto corossi queterebe caralabassai. Se você começar a orar mais em línguas, você vai começar a sentir e a perceber os dons fluindo naturalmente através da sua vida, na vida das pessoas. Você vai começar a ver portas se abrindo. Você vai começar a sentir que não está mais vivendo por acaso. Amém? Quando você começa a orar em línguas, tudo começa a fazer sentido, porque o Espírito Santo ele está te posicionando para cumprir o seu chamado, o seu propósito e o seu desígnio. E as coisas vão começar a fluir. Roramanto corolobasuri alabaquerebecaia. Apsequeia sapequeterebecato corondria. Recalabashei calamanto corossi queterebecai. Rakalamasori alabante pequerebecousi. Recalamanto corossaia pequerebecaralabashei.
Joramante pekerebe calabasori amante pecarabasai. Joramanto corolobasori alabacaia pekerebe caralabashei. Joramanto corolobase pekederebe colsi. Antekeia sareptacuria machierikai. Joramanto corolobasori alamanto corosi que teremequeia. Rabacarabacarabacarabacarabashi. Rapacalabassori amante pequete pecotocorondria. Orar em línguas é como abrir uma porta onde que o Espírito Santo ele entra em lugares mais profundos da sua alma. Ele vai até as partes mais escuras, onde você escondeu mágoas, onde você escondeu traumas, abandonos e dores que aconteceu ao longo da sua vida, que você mesmo talvez não sabia que ainda carregava isso. O Espírito Santo, ele não chega gritando e nem exaltando a sua voz, e ele entra com amor e começa então a tocar nessas feridas com suavidade. Ele vai dizendo a você: filho, aqui você ainda tem uma ferida, isso ainda te causa dor, aqui você ainda sangra, aqui você ainda precisa ser curado. E ele diz assim para você: me deixe curar isso, me deixe curar isso. Isso, a oração em línguas, ela vai fazendo, ela vai te colocando em algumas coisas que você vai ter que entrar e confrontar suas próprias dores. Quando você ora em línguas, ele começa então a reorganizar as suas emoções da sua alma. Joramanto corobekara labashei calamanto corosi. Joramanto corolobasori abante pacarabassa pequetecousi. Quando você começa a orar em línguas, o Espírito Santo de Deus ele vai tirando todo o peso da rejeição. Ele arranca todo o medo, ele desfaz todas as mentiras que você acreditou sobre si mesmo, todos os traumas, todos os complexos de inferioridade. O Espírito Santo então ele vai tirando isso. Quanto mais você fica orando em línguas, Suramanto corolobassa pequerebe calabashei. Joramanto corolobasori alabacare becotocorosi que teremequeia. Rapacalabasori alamante pequerebecousi. Apsequeia sareptacuria machierecai. Joramanto corobalabashei. Ralabassori alabante caralabashei. A oração em línguas ela te coloca no centro de um processo de cura que nenhuma outra terapia ou conselho humano seria capaz de alcançar. Porque só o Espírito Santo conhece as raízes do seu coração, as raízes das suas emoções. Só o Espírito Santo de Deus conhece. Porque Ele te criou, Ele te gerou, Ele habita em você, Ele é onisciente. Como o salmista mesmo fala no Salmo 139, se subo aos céus, lá estais, se desço no mais profundo abismo, lá estais também. O teu Espírito Santo perscruta todas as coisas. Ainda a palavra não me chegou à boca, mas tu, Senhor, já o conheces toda. O Espírito Santo, ele conhece mais de você do que você mesmo. E orando em línguas, ele vai te curando, ele vai te restaurando por inteiro. Ele vai definindo novamente a tua identidade em Cristo Jesus. Aleluia. Juramanto corolobasori alabacaia pequeterebecato coroteia. Recalabashei calabanto corosai. Apse calamanto colosiga derebecousi. Juramanto corolobasai bequerebecaralabashei. Juramanto corolobasori alabacai. Racalamanto corosique terebecaralabashei. Aleluia, Senhor Jesus.
Aleluia, Senhor Jesus. Ramanto korolobasuri alabakara labaixei. Rakalamanto korokeia katokorosi kerebehai. Oralamanto kolobasuri alabakaie bekerebekara labasu ketekeia. Ramanto korondria recalabaixei. Ramanto kerebekato korosai. Oração em línguas, ela vai expor tudo aquilo que está escondido ainda dentro de você. Ora labashei kalamanto korosai. Horamanto korolobasuri alabakara bashei kalamanto korosi keterebekeia. A oração em línguas, ela revelará os seus pecados, não te acusando, não te condenando, não, mas para ser curado. A oração em línguas, ela manifestará os padrões errados de pensamentos e até mesmo estruturas espirituais negativas herdadas de sua família, maldições hereditárias que talvez você nem sabe que tem, talvez você nem perceba, mas a oração em línguas, ela vai te dar clareza em relação a isso. E Deus quer te libertar disso. E toda vez que você passa hora após hora orando em línguas, você está sendo libertado dessas coisas que você ainda talvez desconhece. Horamanto korolobasori abakara labashei kalamanto korondria rekalabasori alabakato korosai urakalabasori bekerebekato korotekeia rapapapakara labashei kalamanto korosai Huramanto korolobasori bekerebekara labashei keterebekato korosi. Orar em línguas é como ser conduzido a um deserto espiritual. Ali você começa então a se conhecer profundamente. O Espírito Santo, que não te acusa, mas ele te ama, ele fala ao seu coração. O Espírito Santo, ele fala ao seu coração. Você precisa ser curado nessa área, você precisa se perdoar. É hora de abandonar esse hábito pecaminoso. E ele vai te curando, ele vai te libertando. Huramanto korolobasori alamaka terebekara labashi. Rapakato korosi keterebekara labashi kalamanto korosai. Oração em línguas, ela te leva a confrontar verdades difíceis, verdades duras que você não quer enfrentar. Coisas que você talvez tenha evitado por anos, por medo ou por dor. Isso virá à tona quando você orar em línguas. Mas se você perseverar orando em línguas, o Espírito Santo, então ele vai te moldar, ele vai te lapidar como um oleiro com o barro. Rakalabasori alabantekai, até que a vontade de Deus então ela se cumpra em você. Aleluia. Rikalamanto korosi keterebekeia. Huramanto korobaralabashi kalabanto korosai. Apsekeia sarepitakuria mashierekai. Rakalamaso keterekeia. Huramanto korolobasori arebekaralabashi. A oração em línguas, ela também te ajuda a ter sonhos reveladores. Deus pode te mostrar por meio de sonhos áreas da sua vida que ainda precisam de libertação, como na sexualidade, no casamento, em traumas do passado, ou até mesmo abusos. Mas Ele também te dará sonhos cheios de esperança, cheios de promessas, sonhos e revelações. Você receberá também dons até mesmo em sonhos, amém? Huramanto korosi kerebekara labashei. Rakalabasori amakanto korosi genderebekara labashei. Rakalabasori alabakaye. Huramanto korolobasori, orando em línguas, Deus vai começar a te dar ferramentas espirituais, mais ferramentas para lutar contra a opressão maligna, aleluia. Huramanto korolobashei kalabanto korekeia. Rakalabasori alabakaye pekerebekara labante kerebekuto korosi kederebehai.
Rakalamanto korosi keterebe karalabaixei. Rakalamanto korosi keterebe karalabasso kenderehai. Rakalabasso ketepekerebe karalabaixei. Orar em línguas ela aguça o seu discernimento espiritual. Você começa a perceber a presença de espíritos malignos em determinados ambientes que estão influenciando as pessoas, como espírito de fofoca, espírito de calúnia, de prostituição, de adultério, de rejeição, de ódio, de depravação. Você começa a ter esse discernimento espiritual. E com sabedoria você saberá então como orar e como se posicionar nessas situações. Horabaralabaxei kalamanto korosi ereme kalamanto korokeia. Recalamanto korosi kerebe herebe karalamanto korosi ketepe kepe karabasai. Ranto kolosia kalamanto korobekeia. Recalamampa karabakaia pekerebe kousi. Recalabaxei kalamanto korundria. A oração em línguas, ela te fortalece nas provações. Horamanto korolobasuri abakarabakarabakarabakeshe keterebe katokorateia. Horamanto korolobasuri alabakai. A oração em línguas, ela revela o caminho da perseverança. E junto então com a adoração, Horamanto korolobasuri alabakai, isso te sustenta então todas as áreas da tua vida. Horamanto korolobasuri alabakai. Recalabaxei kalamanto korosai. Horamanto korobekeia. Orar em línguas, isso não significa que você não vai errar, que você não vai recuar, que talvez não vai pecar. Não. Horamanto korolobasuri alabakai. A oração em línguas é a certeza de que você, mesmo errando, mesmo falhando, você ainda está se submetendo à soberania de Deus, à vontade de Deus, à vontade do Espírito reinará sobre sua vida. Você continuará firme, custe o que custar, sendo sustentado pelo Espírito Santo de Deus em meio à dor, em meio à angústia, muitas vezes até mesmo no sofrimento. Horabante calabasore becaramante keia. Rakalabasore amante pacarabasai. Recalabaxei calamanto corondria. Horabanto corolobasso pequerebecai. Rakalabasso quereme calamanto coroqueia. Horamanto corosia rabacaralabaxi. Horamanto korolobasso yamante pakayabashei. Rakalamasso yamante pakatocorondria. Herebei karalabassori alabashei. Se encha do Espírito agora, irmãos. Se encha do Espírito agora, orando no Espírito Santo, orando em línguas, amém? Rokalabante pekerebe katokorosai. Herebei karalabassori alamante rebe kalabassoke. Ore intencionando, se enchendo do Espírito Santo. Horabante pecaralabassori alabakai. Se encha mais do Espírito Santo orando em línguas. Shekalabanto corondria. Herebei karalabassori alabante karabarabakatokorosi. Rapapabakarabakatokorosai. Se encha agora do Espírito Santo. Horamanto korekeia katepekerebekousi. Rakate, seja renovado agora no seu espírito, na sua mente. Urakalabassori emekatokorosi. Herebei karalabasso ketekeia. Sarepitakorebe karabasai. Antekeia kotokorosi que delevou-se. Halamanto korobasape kerebe kalabashei. Huramanto korolobassori alamantakai. Harabante pekerebe katokoronteia. Rache canto colossi que terebehai. Rakalabassoia. O Espírito Santo está tocando aqui. O Espírito Santo está tocando vidas aqui. Rakalabassori alamanto korosai. Você não será o mesmo. Você não será mais o mesmo. Horamanto korolobassori alabantekai. Eu quero acelerar o seu crescimento espiritual. Horamanto korolobassori abankante pekerebe katokorosi.
Deixe-o acelerar o seu crescimento espiritual. O Espírito Santo está falando. Recalabassori alamanta carabachei, roramanto corolobassori alabacai, racalabassori alabante querebecato corossi, roramanto corobequerebe caralabachei, racalabasso que terebecato corossai, roramanto corolobassori alabaquerebecato corossi que terebecai. Há pessoas que estão atrasadas. Roramanto corobecaralabachei calabasso que aramantecai. Há pessoas que estão atrasadas no seu chamado, no seu propósito. Deus está te chamando agora. Se levanta. Se levanta, começa a orar agora pelos seus parentes, pelos seus familiares, pelos seus entes queridos. Começa agora a orar pelo seu marido, pela sua esposa. Começa a orar agora pelos seus filhos. Rakalabassori amante querebecato corondria, rerebei caralabassori alabanto. Desperta, desperta tu que dormes, seja despertado agora no seu espírito. O Espírito Santo está dando uma ordem ao teu espírito. Desperta agora o teu espírito. Rorambante querebecalabasso que terebequeia, rakalabasso que terecaia, recatocorossi que terebehai, rakete calamasso que terebecato corossi que teremequeia, rapapapacarabache calamanto corossai, rerebei caralabasso rebecato corondria, recalabache calamanto corossape querebecato corohai, racalabassuri amante querebecato corossi. Eu quero fazer mais na sua vida. Deixa eu fazer mais na sua vida. O Senhor está falando. Deixa eu entrar na sua vida. Deixa eu guiar o teu espírito. Deixa eu guiar a tua vida, a tua alma, o teu espírito e o teu corpo. Abra a tua boca e ore em línguas. Roramanto corolobachei calamanto corossai. Abra a tua boca e ore em línguas. Suri alamante querebecato corondria, rerebei caralaba suri alabante cai. Arranque agora toda timidez. Arranque agora toda incredulidade, toda dúvida, todo medo. Seja dissipado agora, seja amarrado, seja amordaçado agora, espírito agora de incredulidade. Roramanto corossi que terebecai. A partir de hoje receba uma unção de rompimento na oração em línguas. Rurabante calabasso que tequeia, Candria levou-se que terebecata carasai, Herebe calabasso que rebecarabacato corossi que teremehai, Recata pequerebecato coroqueia, Recalabashi calamanto corossai, Ruramando. Deixa eu entrar agora. Deixa eu fazer mais na sua vida. Roraman, o Espírito do Senhor está falando. Roraman, te querebecato corossi. Se levanta agora, atalaia. Se levanta agora, intercessor. Se levanta agora, adorador do Senhor. Roramanto colobassori aleme caralabachei. Roramanto corossi que terebecai. Experimente agora o novo de Deus através da oração em línguas. Roramanto corossi que terebecaralabachei, Roramanto corebecatacarasai, Rapapapacarabassai, Roramanto corossi. Há espaço no reino de Deus para você. Há espaço no reino de Deus para você. Pessoas perdidos, Roramando, estão esperando palavras suas. Estão esperando os teus dons serem manifestos, revelados. Rakalabassori alaman pequerebecato corossi, Roramanto corossaia, Rica pequerebecato corossi. Até hoje você tem se intimidado pelas mentiras do inimigo. Deus quer te levantar agora. Deus quer te curar agora. Deus está amarrando agora todos os teus opressores, todas essas dúvidas, medos e intimidações do inimigo, mentiras que foram colocadas na sua mente, na sua alma, estão sendo agora amarrados, queimados agora, pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Ruraman pequerebecalabassori mecatequeia, Rakete catapacarabassá pequeterebirrui, rapequerebecanto corossia. Receba mais agora do Espírito Santo de Deus. Recalamanto corossi que tereberrai,
Recalabaxe calamante keia katokorosi keterebecato. Rapacatocotecatequeia. Rakatapacarabasai. Empacatokorosi keteremequeia. Rapassulha amante carabacai. Rolamante pequerebecousi. Sheikalamanto corosi. Juramante pequerebecato corosai. A partir de hoje, muitas vidas não serão mais as mesmas. Vidas serão despertadas para o seu propósito. Casamentos serão reestruturados. Soucaramante pequerebecato coroqueia. Jorabanto colobache. Ministérios serão levantados agora, diz o Senhor. Rakalabassore becatequeia catocorosi kederebehai. Rakalamanto korosi ke pequeia pacatocorosi. Rakalamante pequerebecanto korosi pequerebecato corohai. Rache calamanto corossaia. Ranto colosi kederebehusi. Ora labaixei calamanto corosi. Toda mentira vai sendo desamarrada agora em nome de Jesus. Rakalabassori amante pequerebecatoco. Tudo aquilo que tem travado a vida dos meus irmãos agora em Cristo Jesus vão sendo agora desamarrados. Todos os caminhos agora vão sendo desbloqueados em nome de Jesus. Rerebei caralabassori amante cai. Rei calabaxei calamanto corondria. Rerebei caralabassori becatecaia. Rapacaia pecatocorosi keterebehai. Rakatsamassa pacadapacaralabaxei. Ora labassori alamanto cororei. Ralamasso kerebecatocorebecai. Recalamanto corosia rerebei calamanto corosai. Recalabaxei calamanto coroqueia. Jorabato corosi keterebecaralabaxei. Obrigado, Pai, por esse momento de oração, por este momento, Senhor, de intercessão, de palavra. Joramanto corosi kerebecousi. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque eu sei, Senhor, que essa oração, que esse vídeo, Senhor, vai tocar. O Senhor vai falar aos corações. O Senhor vai despertar espíritos. O Senhor vai estar despertando ministérios, despertando dons. Eu sei, Senhor, que muitas coisas virão na vida dos meus irmãos. Eu declaro agora cura, libertação, destravamento espiritual, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jorabanto corolobassori amancantequeia. Rakalabassori bequerebecatocorosi. Eu declaro paz. Eu declaro agora a provisão. Eu declaro agora a resposta de Deus que você esperava. Você vai receber no seu espírito. Rakalabassori amante bequerebecatocorosi. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, em nome de Jesus. Joramanto corolobassori amante pequerebecai. Rakalabasso ketekeia pacatekerebecatocorondria. Joramanto corolobassori amantakai. Rachecandelevou-se cantocorossaia. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela tua unção, pelo teu poder, pela tua força. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por esse dom maravilhoso da oração em línguas. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado, Senhor. Joramanto corolobassori alabaquete pequeia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Joramanto corolobassoi amantecaia. Ratequete pequete pecorosi. Rakatacarabaxi calamanto corossaia. Raketepeia catocorosi kederebehai. Rakalamassori amantepe. Shikalamanto coroherebe catocorosi. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meus irmãos. Se você chegou até o final desse vídeo, amém? Deixa o seu joinha, o seu like, amém? Compartilha com mais pessoas que são apaixonadas pela oração em línguas, amém? Continue orando no Espírito, orando em línguas, façam propósitos, amém? O Senhor vai começar a falar com vocês no seu Espírito, usando irmãos, usando sonhos, visões, amém?
em nome de Jesus. Agradeço pelo tempo de vocês aqui. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Shalom.